Para quem não me conhece, sou Rani Marcos, fisioterapeuta, criador da metodologia Desvendando a DTM, e hoje eu vou falar sobre mordida cruzada, como eliminar do seu paciente de forma específica. E primeiro, o que é que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda todo esse mecanismo, toda essa perspectiva associada dentro da mordida cruzada. E um dos pontos principais, Andy, o que é principal? O que é que eu preciso entender? Inicialmente, o conceito básico desse processo, que aí é o seguinte, presta muita atenção aqui. Eu tenho, ó, um corte coronal do meu temporal, que está associada ao outro temporal do outro lado. Tem outro corte. Então, eu tenho dois temporais, né? Deixa eu só organizar um lado do outro para eles ficarem basicamente, minimamente simétricos, tá? Assim como o crânio, você não vai conseguir deixar tão simétrico, e é isso que você precisa entender hoje. Você precisa entender hoje. Que muitas coisas da mordida cruzada, do sofrimento do seu paciente, está exatamente associada com essa falta de simetria, com essa falta de equilíbrio. Então, a gente tem o temporal de um lado aqui, ó, calota craniana, e aqui, ó, eu tenho a minha arcada, a minha mandíbula. E essa mandíbula, ela vai se encaixar exatamente lá no temporal. Essa mandíbula, quando ela está encaixada no temporal, presta muita atenção nisso, que isso não te fala e faz total diferença no processo, tá? Faz total diferença. Então, o que é que você precisa entender para eliminar a dor do seu paciente de ATM? Primeiro, você é assimétrico. Aqui eu tenho um temporal e o outro temporal. E aqui eu tenho a minha mandíbula. Se você olhar para mim, olhar para você, olhar no espelho, você vai ver o quanto nós somos assimétricos. Para algumas pessoas, essas assimetrias são capazes de tirar o equilíbrio do corpo. Para outras pessoas, essas assimetrias são capazes de deixar você bem, de deixar você harmônico, sem tantos problemas, sem tantas disfunções. E é exatamente isso que você precisa entender, que necessariamente existem desequilíbrios no corpo. E esses desequilíbrios já podem começar no crânio desde o momento do parto. E a origem, muitas vezes, da mordida cruzada vem exatamente desse ponto. Vem exatamente desse momento, onde os ossos do crânio passam a sofrer por uma assimetria devido à manipulação no canal do parto, manipulação do médico, assimetria, plagiocefalia posicional, logo depois que nasce. Tudo isso é capaz de afetar o equilíbrio do sistema crânio-cervical. Dentro dessa perspectiva clínica, o que é que eu quero que você entenda? É que uma vez havendo assimetria, você vai ter um posicionamento inadequado dessa mandíbula. E essa mandíbula, ela precisa se encaixar nas maxilas. Ela precisa estar junto às maxilas. E dessa forma, eu tenho aqui, ó, os olhos, a abertura das conchas nasais, mas aqui eu tenho, ó, a minha maxila. E aqui eu tenho
o preenchimento do restante. Essa perspectiva que eu quero que você entenda, que uma vez o meu temporal lá internamente assimétrico, ele vai levar a uma disposição assimétrica. E qual é a diferença disso? O que é que você precisa entender em relação a isso? Que essa mordida cruzada, ela tem origem muito lá atrás. Ela tem uma origem muito pregressa. Ela tem uma origem lá em um estado de desenvolvimento, de mau posicionamento, de desequilíbrio do sistema craniano. E esse desequilíbrio do sistema craniano é que faz essa assimetria, essa confusão que você não consegue entender. Então, aqui eu tenho o meu temporal visto de frente. Aqui eu tenho eles em desequilíbrio. Porém, a mandíbula se encaixa no temporal na região glenoidal e na glenoidal do outro lado. O que vai levar para você, literalmente, um mau posicionamento articular. Dentro desse processo de mau posicionamento articular, o que é que as pessoas confundem mais? O que mais você confunde quando vai avaliar o seu paciente da TM é que essa mordida cruzada, essa oclusão alterada de forma funcional, tem origem a partir de peças ósseas apenas locais devido à oclusão. Logicamente, a gente tem históricos, disfunções, problemas de desenvolvimento ósseo. Isso é possível, umas alterações de desenvolvimento. Porém, a grande maioria dos pacientes, eles cursam com alterações oclusais, eles cursam com alterações e desequilíbrio, disfunções de forma impactante devido a essa estrutura desde o início do desenvolvimento dessa criança. E a partir desse momento, quando você começa a entender, quando você começa a fluir, quando você começa a instalar as relações anatômicas com as fisiológicas, você entende por que se desenvolve na criança, no adulto, no adolescente. E você não deve pensar isso como sendo algo localizado. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o maior motivo de eu hoje ensinar a disfunção de ATM foi uma mordida cruzada. Foi uma alteração oclusal. A alteração oclusal da minha filha, de mordida da minha filha, foi que fez com que eu voltasse e viesse a estudar. Então, quando eu trago esse esquema aqui bem tenso para você, é porque eu estudei, reestudei, e tenho a certeza que você está errando, que você está gerando problema, que você está sofrendo, justamente por causa de não ter acesso ao conhecimento. E a ignorância, ela tem um preço muito alto. E eu sei que a sua ignorância hoje profissional não é porque você quer, é porque não lhe ensinaram. E uma coisa é você ser ignorante porque não lhe ensinaram. E outra coisa é você ser ignorante porque decide ser ignorante no conhecimento. Então, como você está aqui, você vem e conecta-se com o conhecimento para deixar de ser ignorante nesse ponto. E essa mordida cruzada que chegou na minha filha, que impactou a minha família em relação a isso, eu tive que estudar porque não tive com quem contar para tratar de forma desde a raiz, desde a base do problema. E essa raiz e essa base do problema é que precisa ser combatida. E você precisa entender essa história. Porque foi isso que me levou e me trouxe até aqui e vai me levar muito mais à frente. E por que é importante você entender isso?
Presta muita atenção, eu estou falando de desenvolvimento ósseo. Ó, aqui está, por exemplo, o fêmur. Aqui está o fêmur. O fêmur, ele é um osso, um dos ossos mais importantes do corpo. E esse osso, para que ele se desenvolva, ele precisa receber pressão, e essa pressão do peso do corpo modela todo esse osso, associando com uma pressão ascendente, reação do solo. E o que é que acontece? Quando você tem forças mecânicas constantes, variando, estimulando, esse osso sai de um padrão infantil para um padrão adulto. Ou seja, ele se desenvolve a partir disso. O que é que eu quero trazer para você? Que muitas vezes a mordida cruzada ela está com base lá atrás, com essa assimetria, e essa simetria impõe disposição do arco mandibular assimétrico. E essa disposição do arco mandibular assimétrico, se você quiser eliminar a dor do seu paciente de ATM, você tem que reequilibrar a partir dessas disfunções cranianas, a partir de lá de cima. E dentro desse processo de conhecimento, de perspectiva, para você eliminar o sofrimento do seu paciente, você tem que entender que essa mandíbula ela vai se desenvolver assimétrica a partir dos estímulos que ela receber. E quando ela vai recebendo estímulo, quanto mais estímulo, mais deposição de sais de cálcio. Quanto mais estímulo, mais cálcio é instalado nessa região. Mais cálcio se mantém no sistema ósseo. E a partir desse estímulo ósseo assimétrico, a mandíbula se desenvolve assimetricamente. A mandíbula se desenvolve em disfunção. A mandíbula se desenvolve com problemas. É sobre isso. É sobre você entender que é super importante você acessar o conhecimento para sair da mesquinhez, da ignorância, sair, perder o medo diante do processo do conhecimento. Você hoje, galera do YouTube, galera do Facebook, Clarissa aí, Ribeiro, você hoje erra, não acessa por ignorância. E não porque você quer. É exatamente essa falta de compreensão em relação ao desenvolvimento ósseo. E a partir daqui, você tem a arcada superior e a arcada inferior em comprometimento. E a importância está aí de você acessar essa compreensão daquilo que é verdadeiramente causa de problema. E partindo dentro desse processo, quando e por que, né, a gente consegue gerar grandes benefícios no paciente? Que quando você tem uma alteração a nível de crânio, não adianta você corrigir a oclusão aqui puramente. Você tem que partir para entender onde está o ponto de fixação dessas alterações cranianas. Onde está o ponto de estabelecimento dessa assimetria do crânio? Avaliando com consistência, avaliando com fineza, trazendo perspectiva, jogando para
o seu paciente aquilo que realmente é importante para ele se desenvolver. E dia após dia, dia após dia, dia após dia, você precisa estar consciente dessa necessidade. E é focando nisso que você vai trazer vantagens absurdas para o seu paciente conseguir se livrar das disfunções. Porque além da fixação mecânica, da disfunção mecânica, você tem as disfunções neurofisiológicas associadas ao redor de cada suturazinha dessa, por exemplo, aqui dentro do temporal. E é sobre isso, essa disfunção do occipital, do parietal, que você começa a ter instalado dentro do ciclo neurofisiológico as disfunções de mordida. E aí, se a mandíbula vai para o lado, você tem uma tensão associada com quem? Aqui embaixo, com o osso hioide. Consequentemente, eu tenho vetores de força com supra e infra-hioides alterados, gerando e mantendo essa disfunção. Uma vez músculos mantidos nesse processo, nesse desequilíbrio, nessa disfunção, você tem retrações miofaciais. Retrações miofaciais em excentricidade, em desequilíbrio, vai conduzir você a dores, tensões extremamente importantes. Então, quando eu quero trazer isso, é que você entenda os grandes benefícios que você pode gerar para o seu paciente, as grandes vantagens de você ter acesso a esse conhecimento. Tá claro para você? Olá, Lúcia. Tá claro para você? É exatamente esse acesso. Acesso a conhecimento que gera resultado. E a maior dor, o maior sofrimento que nós, do ponto de vista profissional, encaramos é querer dar o resultado e o paciente não conseguir melhorar. Mas muitas vezes é essa falha de comunicação que chegou até nós, que fez com que você compreendesse de forma errada o que de fato é o problema do paciente. E essa falta de compreensão do que é literalmente o problema do paciente é que leva você a cometer erros. Então, até onde investir nessa análise é importante. Presta muita atenção aqui. Dentro de um sistema de equilíbrio funcional, o quanto mais você entender da origem dos sistemas, vamos lá supor aqui, internet, sites, fazer uma comparação. Hoje a gente vive no mundo da tecnologia. Se você quer resolver um grande problema de internet, de site, você tem que trabalhar e procurar muito um técnico na área, um especialista, um engenheiro, um TI. E o que isso quer dizer? É que você só vai conseguir resolver o problema do sistema da internet, o sistema mundial, se você tiver um bom TI, uma boa pessoa da tecnologia da informação. E porque quando você vai tratar o paciente, você vai como usuário e não vai como um técnico de informação. E porque você não segue dentro de uma perspectiva de compreensão sobre aquilo que o paciente tem, focado como um especialista aprofundando. A falha está aí. É essa ignorância sobre a forma de abordar o paciente. Não seja ignorante do ponto de vista de atitude, de conhecimentos. É super importante que você acesse
esse processo, que você acesse essa perspectiva. E ao acessar, você vai literalmente entender que muitos dos problemas, como a mordida cruzada do seu paciente, a alteração de oclusão, é porque você está olhando de fora apenas como usuário. E você precisa agir como um técnico, um especialista. É justamente sobre isso. Os erros, a falha, a escassez do conhecimento estão associados. E quando você não tem acesso a esse conhecimento, é que isso vai trocando seu mindset sobre a melhor escolha do tratamento, sobre a melhor escolha daquilo que deve ser feito. E a falta de compreensão na melhor escolha sobre aquilo que deve ser feito é que gera em você resultados que você não gostaria. E aí, por exemplo, quando eu trouxe o caso da minha filha para me estimular, para eu estudar a respeito da mordida cruzada, ela tinha literalmente um desvio intenso dessa mandíbula, gerando estresse ligamentar. E dentro desse estresse ligamentar, era muito difícil você entender outra causa senão pelo sistema craniano. Foi isso que trouxe para minha cabeça uma clareza da causa real do problema dos outros pacientes. Porque tudo começa no desenvolvimento, quando o osso é pequeno. Tudo começa com a assimetria e os estímulos nos ossos fazendo com que esse osso cresça de forma assimétrica. E quando você tem esse osso crescendo de forma assimétrica, você tem a instalação do desenvolvimento ósseo em desequilíbrio. E aí a oclusão ela se instala de forma errada. Mas tem um caso, aliás, vários casos, que você não é apresentado e eu quero trazer para você. O primeiro caso, que vale muito a pena e que alguns dos meus alunos já trouxeram sobre isso, são as assimetrias associadas a traumas. Por exemplo, eu tenho um impacto um trauma craniano. E esse trauma craniano pega na minha cabeça e dá um drive de deslocamento do meu sistema. E esse drive de deslocamento do sistema faz com que exista um shift, uma lateralização desse posicionamento da cabeça e do pescoço. E isso, em curto, médio e longo prazo, vão instalando disfunções. E é a partir do conhecimento dessa importância da assimetria da instalação das disfunções do paciente, que você começa a perceber o quanto que você precisa negligenciar o sintoma para poder encontrar a causa. Então, coloca aí, escreva aí. Negligenciar o sintoma é importante. Escreve aí. Negligenciar o sintoma é importante. Você precisa negligenciar o sintoma durante o processo de avaliação, para que você não foque nele e perca a percepção da causa verdadeira dos problemas. É muito importante isso. Porque quando você não entende, você começa a dar importância demais ao sintoma. E quando você dá importância demais ao sintoma, você perde o foco de quem é a causa. Tá claro para você, gente? Coloca aí, hashtag tá claro. Você precisa sair desse bloco, dessa ignorância, dessa falta de compreensão sobre aquilo que verdadeiramente afeta o seu resultado. Que verdadeiramente
afeta o crescimento da sua vida profissional. Então, por exemplo, quando eu tenho esse tipo de assimetria, esse lateral shift, eu tenho uma disfunção associada com tensões no meu masseter, que vem aqui, no meu temporal, que vem aqui, no meu supra e infraioides, que vem aqui. Partindo para um mecanismo de alta performance para eliminar a dor do paciente de ATM de forma rápida e consistente, você precisa entender esse ponto. Você precisa sair dessa caixa, desse pensamento, que é exatamente onde todos erram. Focam no sintoma e esquecem essas relações de forças e de equilíbrio. E o que mais me incomoda hoje é você ver essas mordidas cruzadas com origem craniana, com trauma, querendo ser corrigidas com o aparelho ortodôntico. Apenas. Querendo ser corrigida apenas por pistas. Não vai corrigir da forma que deveria. Vai existir uma tendência clara de retornar. Justamente por conta dessa relação sobre a origem, nível articular bilateralmente, ATM 1, ATM 2. E dentro dessa perspectiva clínica, quando você acessar, entender aquilo que de fato é importante, você para de tratar sintoma. Então, coloca aí, mentaliza, negligenciar sintoma é importante. Negligenciar sintoma é importante. E aí eu entro em um ponto extremamente legal. Imagine aqui essa ATM com o disco temporal, onde o amiguinho dele lá atrás está assimétrico, está mais abaixo. No caso, está assim. Ó. Ou seja, eu tenho um ATM direita, um ATM esquerda, onde elas estão em níveis paralelos equivocados. Quando eu vou abrir minha boca e fechar minha boca, inevitavelmente, uma vai mexer mais e a outra vai mexer menos. Uma vai sobrecarregar mais o sistema e a outra vai sobrecarregar menos. E dentro desse processo, eu tenho aqui a chegada da maxila. Esse contato com a maxila vai ser um contato ok de um lado e o outro contato em abertura ou prematuro. Alguém vai tocar antes ou alguém vai deixar de tocar. Isso vai depender se o que tiver mais acima, puxando o ramo da mandíbula para cima, que vai subir a mandíbula para cima, se ele está
em posição normal ou se é ele que é o problema. Aí ele vai ser o contato prematuro. Mas se o problema estiver no que está mais abaixo, ele vai ter uma mordida aberta do lado que está abaixo. Caraca! Renata, Hayato, Pedro. Deu clareza aí para vocês nisso? Então, essa falta de paralelismo entre um eixo articular e o outro eixo articular vai literalmente atrapalhar a harmonia e a funcionalidade do sistema estomatognático. E é isso que mais me incomoda, é você negligenciar a causa base do problema, seja desde o nascimento, seja por trauma ou por cirurgias, retirada de tumores, cicatrizações e perspectivas de disfunções importantes. E aí, essa alteração do crânio, que você pode ver até em bebês, assim, quando nascem, não há uma correção desde pequeno. E aí, o centro de ossificação do temporal direito, do temporal esquerdo, eles estão desnivelados. Eles estando desnivelados, eles entram em uma assimetria entre os côndilos da ATM, à direita, em relação ao esquerdo. Com o passar do tempo, essa oclusão vai ficar disfuncional. E o desenvolvimento desse ósseo que depende de pressão, se eu tenho uma mordida com tendência aberta ou contato prematuro, eu vou ter um desenvolvimento totalmente alterado, porque o osso ele se desenvolve a partir de uma pressão, aliás, de várias pressões, através do efeito piezoelétrico que faz deposição de sais de cálcio nos ossos. Então, essa mordida que passa a ser cruzada pode ter sido instalada desde cedo. Ou a partir de um desequilíbrio depois de adulto, por um trauma, por exemplo, que causa essa assimetria. Tá claro aí, gente? Show de bola. Show de bola. Então, é exatamente sobre isso, para você aprender a eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, que eu estou aqui. Para lhe ajudar a subir de nível. Para lhe ajudar a ter resultados que você nunca pensou que teria. E dessa forma, eu estou constantemente trazendo, ensinando, gerando você muito valor para você sair da ignorância, sair da escassez de conhecimento, sair de grandes disfunções e problemas no seu dia a dia clínico para impactar o seu paciente. Tá?